Fala, gronautas, beleza? Agora a gente vai para a parte 2 da prova daquele nosso teorema, certo? Então bora lá. Prova do teorema. Prova do teorema, parte 2. Beleza. Certo, então na aula passada nós tratamos o caso de n igual a 2, né? Então eu tinha um conjunto com somente dois vetores. Então nós vamos tratar agora um caso de n igual a 3. Nesse caso aqui, nós vamos tratar um conjunto de três vetores. O 1, o 2, o 3. Certo? Nesse caso aqui, nosso objetivo é falar o seguinte: olha, se eu tenho um conjunto de três vetores que é LD, né, então eu garanto que um deles é igual a uma combinação linear dos outros dois. Então bora voltar lá para aquela nossa aula 7, certo? Aqui na nossa aula 7, a gente vê a condição para que três vetores sejam linearmente dependentes. Né? Então a condição ela dizia o seguinte: dizia que para que eles sejam linearmente dependentes, eles têm que ser paralelos ao mesmo plano, tá? Lembrando, isso aqui é a nossa definição. Então, tipo, isso aqui não é que tem que provar. Não, você não prova isso. Você parte disso e prova os outros fatos. Então, partindo da definição de que três vetores são linearmente dependentes se eles são paralelos ao mesmo plano, vamos provar o teorema que foi proposto, certo? Então, a matemática é assim: você define as suas ferramentas e a partir das ferramentas que você define, você vai provando as proposições, os teoremas, certo? Os lemas e vamos lá, bola para frente. Então, vamos partir aqui do caso que nós temos três vetores, ou seja, como esses três vetores são LD, lembrando, LD é linearmente dependente, tá? Logo, os três são paralelos. Essa história de dizer que são paralelos ao mesmo plano é só para falar que eles três estão contidos num plano, certo? No mesmo plano. São paralelos ao mesmo plano. Ou seja, existe um plano que contém os três vetores. E, puxa, se existe um plano que contém esses três vetores, olha o que eu posso desenhar acerca deles, né? Bora lá. Vou desenhar aqui o plano e eu vou colocar três vetores nesse plano. Tá bom? E aqui eu vou lembrar um pouquinho da nossa regra do paralelogramo para mostrar que um vetor realmente pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Então eu vou ter dois vetores aqui. Vou pegar aqui um grandão, por exemplo. Esse aqui eu vou chamar de... vou dizer que ele é o 1. Vou pegar um vetor menorzinho assim. Tipo, vou dizer que esse aqui é o 2. E aí eu vou pegar um vetor aqui no meio. Tanto faz onde eu pego esse vetor, tá? Mas é só para ilustrar aqui o que nós estamos querendo apresentar hoje. O 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse U3 nas direções dos vetores U1 e U2. As motos aqui não tem pena. Vou decompor esse vetor nas direções dos vetores U1 e U2, certo? Aí você vai falar: poxa, mas na hora que eu decomponho aqui na direção do vetor U1, assim, o que eu estou fazendo? Primeiro, que marmota é essa que eu estou fazendo, certo? Normalmente a gente é acostumado a trabalhar com os vetores ortogonais x e y, né? Então, tipo, eu tenho aqui o vetor y, por exemplo, e aqui eu tenho o eixo, né? Eixo y, eixo x. E aí, quando nós temos um vetor aqui qualquer, a gente está acostumado a decompor ele nas direções x. Eu faço a projeção na direção x e direção y, tá? Então, isso é normal pra gente. Se eu tenho aqui um vetor v, aqui esse é a componente vx dele e aqui esse é a componente vy dele. Então, pra gente, isso aqui era uma coisa natural. Aqui é o componente x, componente y. Então, o que acontece? Quando eu estou tratando de espaço vetorial, eu posso trabalhar com eixos não ortogonais. Então, no caso, assim, eixos não perpendiculares, né? Então, esses eixos y e x, eles eram perpendiculares, mas esses eixos U1 e U2, eles não são. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com a projeção desse vetor U3
no eixo U1 e no eixo U2, certo? E aí, aqui visualmente a gente percebe que o 3, a projeção dele no 1 dá um vetor que é menor do que o 1, certo? Então, na hora que eu fosse dizer que o 3 era alfa vezes o 1, por exemplo, esse alfa teria que ser um alfa que diminuísse o meu vetor U1, certo? Seria um alfa menor que 1. Na hora que eu projeto na direção do vetor U2, eu estou obtendo um vetor que é maior do que o meu vetor U2, concorda? Certo? E aí, na hora que eu fosse mostrar ele como combinação linear do U2, ele seria justamente um escalar, o escalar que estaria multiplicando o 2 seria maior do que 1, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu decompus o vetor U3 nas direções do vetor U1 e U2, certo? Obtendo esses vetores azuis. E esse vetor azul, como ele é paralelo ao vetor U1, eu posso garantir que ele é escrito da forma alfa U1, alfa 1, U1, certo? E de maneira análoga, como eu peguei uma componente U3 do U3 que seja paralela ao U2, eu vou garantir que essa componente azul ela também seja escrita da forma alfa 2, U2, certo? E aqui a gente apela para a regra da soma do paralelogramo. Aqui nós podemos ver que esse vetor U3 ele é de fato a soma do alfa 1 mais alfa 2, U2. Isso pela regra do paralelogramo. Então escrevendo assim, ó, e claro, eu não estou trabalhando com vetores nulos, tá? Porque o caso do vetor nulo é trivial, né? Tipo, se o vetor o 3 for nulo, né? Então posso dizer que ele é 0 vezes o 1 mais 0 vezes o 2. Isso é trivial, só estou trabalhando com outros casos. O caso dele não ser nulo. Alfa 1, 1 mais alfa 2, o 2. Certo? Então eu garanto que de fato o 3 ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores o 1 e o 2. Pô, beleza. Agora eu vou pegar aqui o caso do n igual a 4 e os casos que vêm depois do n igual a 4, né, seriam os casos com n maior ou igual a 4, são análogos a ele. Então eu vou usar aqui um conjunto com 4 vetores. Lembrando, toda essa construção que eu estou fazendo é no espaço V3, ou seja, estou considerando o espaço de vetores 3D, em 3 dimensões, tá bom? Então aqui eu vou usar um vetor U1, U2, U3, U4, certo? E aí, nós vimos de novo na aula passada que qualquer conjunto, nesse caso aqui, é linearmente independente, certo? Então, aqui a única possibilidade de eu ter 4 vetores, 4 ou mais vetores, é que eles gerem um espaço de 3 dimensões, certo? Se no caso n igual a 3, eles geravam somente um plano, né? Eles estavam todos contidos num plano, agora no n igual a 4 ou no n maior a 4, eles vão estar contidos em espaço tridimensional, certo? O que eu estou querendo falar com isso? Que não dá para sair dessa condição de espaço tridimensional, não dá para chegar em 4 dimensões, por exemplo. Então, se não dá para sair de 4 dimensões, bora considerar esse caso aqui, ó. Vou chamar aqui esse vetor de 1, o 2, o 3 e o nosso outro vetor, que eu vou botar ele bem por aqui assim, eu vou dizer que ele é o 4. E aí eu vou usar a mesma tática que eu usei da vez passada. Eu decompus, na questão passada, né, eu decompus o vetor nas direções paralelas aos vetores que já tinham me sido dados. Então eu vou seguir da mesma maneira aqui. E agora, em vez de formar um paralelogramo, né, qual que seria o equivalente em 3 dimensões de paralelogramo? É justamente um paralelepípedo. E é o que nós vamos trabalhar aqui, ó.
certo? Então, aqui a gente conseguiu montar um paralelepípedo. E nesse paralelepípedo, o que a gente observa? Eu posso observar que esse vetor, o 4, ele pode ser decomposto, por exemplo, nesse vetor que eu vou chamar de V1, certo? E esse vetor que eu vou chamar de V2. Lembra da definição de vetor, né? Vetor é uma classe de equivalência de segmentos orientados, tá bom? Então, se eu estou dizendo que V2 é daqui para cá, então V2 pode ser daqui para cá, pode ser daqui para cá, como também pode ser daqui para cá, ó. Posso trasladar esse V2 para cá. E aí o que acontece? Esse V2, ele está sendo justamente um pedaço do 3, né? Ele está sendo paralelo ao 3. Como ele está sendo paralelo ao 3, eu posso dizer, ó, V2 é igual a alfa 3 vezes o meu vetor, o 3. Opa. O que é alfa 3? Eu escolhi o índice 3 só para acompanhar o vetor 3. Mas basicamente eu estou falando que esses vetores V2 e o 3 são paralelos. Certo? O V2 é esse vermelho aqui. Se eles são paralelos, um é igual ao outro multiplicado por um escalar. E esse V1, ele pode ser decomposto como soma de dois vetores. Quais seriam esses dois vetores? Justamente esses que estão paralelos aqui ao 1 e ao 2. Então esse V, ele pode vir para cá na forma de alfa 1 V1 e pode vir para cá na forma de alfa 2 U2. Desculpa, eu usei alfa 1 V1, né? Na verdade alfa 1 U1, tá bom? E aí por quê, né? Por que esse V1 pode ser escrito assim? Porque nós provamos no caso n igual a 3 que ele podia. Ele está num plano, e aí eu decompus ele como soma de combinações lineares, como uma combinação linear dos vetores que determinam um plano. É exatamente igual ao caso n igual a 3. Então no caso V1, o V1 ele pode ser escrito como sendo alfa 1 U1 mais alfa 2 U2. E aí quando a gente soma isso tudo, né? Eu falei, olha, o 4 eu decompus ele como sendo V2 mais V1. Só que o V1 eu já mostrei que ele é alfa 1 U1 mais alfa 2 U2. E o V2 eu mostrei que ele é alfa 3 U3. Certo? Então aqui eu acabei de escrever o 4 como sendo combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. E qualquer caso que venha depois disso, se eu pegar um quinto vetor, aqui, esse quinto vetor, eu vou poder escrever também como combinação linear do 1, o 2 e o 3, seguindo o mesmo método que eu fiz para cá, para o 4, que é projetar ele nas direções o 1, o 2 e o 3, tá certo? Então, com esse caso n igual a 4, nós concluímos a prova do nosso teorema. Lembrando, o que dizia o nosso teorema, né? Que se o 1, o 2 até o n é maior ou igual que 2 é linearmente dependente, então pelo menos um dos vetores é a combinação linear dos demais. Tá? Uma OBS aqui é que nós não consideramos os vetores nulos, pois eles são casos triviais. Por que eu estou falando isso? Por que são casos triviais? Porque se eu falo, pega o vetor 0, certo? O vetor 0, ele é igual a 0 vezes o 1, mais 0 vezes o 2, certo? Mais 0 vezes o n. Então não tem muita dificuldade, né? Por isso que a gente diz que ele é um caso trivial. Deixa eu botar aqui. 0 igual a 0,1 mais 0,2 mais até 0n. Certo? Como não tem muita novidade, a gente chama isso de caso trivial. Beleza? Então aqui a gente terminou a parte 2 da prova do teorema. Terminamos a prova do teorema, essencialmente. Valeu?